Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja na santa e perfeita paz do Senhor Jesus com vocês e suas famílias. Eu estou aqui agora para gravar mais uma videoaula para vocês, dessa vez sobre coesão textual. O que vem a ser coesão textual? A coesão textual é a conexão linguística que estabelece a armação de um texto. Traduzindo em miúdos, primeiramente, o que a gente tem que entender? Primeira coisa que você tem que entender é o que é um texto. A palavra texto, ela vem do latim textum, e ela significa tecido, literalmente tecido, literalmente tecer, juntar uma coisa com outra, certo? O tecido, a gente não é a junção de várias linhas que vão se cruzando e vão formando um pano, um tecido. Então, todo texto é a mesma coisa. Ele é uma armação de palavras que tem como função criar uma compreensão, levar a compreensão, transmitir uma mensagem. Ele tem como função transmitir uma mensagem. Então, um texto coeso é um texto que vai ter que vai facilitar para que o interlocutor receba a mensagem e compreenda essa mensagem. Então, para que eu tenha um texto coeso, eu vou utilizar alguns recursos, algumas expressões que vai ligar os segmentos do texto com o objetivo de estabelecer essas ligações, essas coesões e dar sentido àquilo que eu estou escrevendo e àquilo que o meu interlocutor vai ler. Essas coesões, eu tenho vários recursos que podem responder, que podem organizar, que vão organizar o meu texto, que vai tornar o meu texto coeso. Um desses recursos é o recurso da transição de palavras. O que é o recurso da transição de palavras? É quando eu tenho palavras que são responsáveis por estabelecer uma inter-relação entre elas, evitando a repetição de enunciados. Como assim? Eu vou utilizar, por exemplo, preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, para quê? Para evitar a repetição de palavras dentro do meu texto, dar sentido a ele e tornar o meu texto corrente. Ou seja, o meu texto vai se tornar fácil de ler. Quais são essas palavras que eu posso usar para fazer essa transição? Eu tenho aí algumas palavras, entre elas, eu tenho palavras como inicialmente, que vai dar a ideia de introdução. Eu tenho palavras como primeiramente, antes de tudo, antes de mais nada, desde já. Essas palavras, elas dão a ideia de começo, de introdução. Então, elas vão ser usadas no princípio do seu texto, no princípio, quando você está iniciando uma ideia, certo? Quando você vai começar a falar a respeito de uma ideia. Eu tenho palavras que dão a ideia de continuação, por exemplo, do mesmo modo, acresce que, essas palavras dão a ideia de continuação, ou seja, que você está dando sequência na sua ideia dentro do seu texto. Segundo, conforme essas palavras, assim também, elas acrescentam a ideia de conformidade, de semelhança de ideias, certo? Eu tenho aí também daí, por isso, por causa, de fato, em virtude. Essas palavras já estabelecem relação de causa e consequência. Eu tenho outras palavras também, por exemplo, ou seja, por exemplo, que são palavras que vão fazer exemplificações ou vão fazer esclarecimentos de ideias no seu texto. E depois o seu texto tem que ser concluído. Então, quando você for concluir seu texto, você vai utilizar em suma, neste sentido, portanto, afinal, certo? Então, essas já são palavras que vão dar a ideia de conclusão de uma ideia, certo? Geralmente são usadas no último parágrafo do texto. Mas eu tenho também expressões como a posteriori, posteriormente, atualmente, enquanto isso, depois disso. São palavras que dão ideias de tempo. Todas essas palavras, elas são palavras de transição. Elas vão coser, elas vão costurar o seu texto. Por que a gente vai precisar delas? Não só para escrever,
mas para interpretar um texto. Porque, tendo consciência disso, a gente vai saber o significado. Por que aquela palavra foi empregada ali? O que aquela palavra retoma no meu texto? Então, a coesão textual, ela não vai servir apenas para que eu escreva um bom texto, mas ela vai servir também para que eu consiga interpretar bem um determinado texto, certo? Outro elemento de coesão que nós vamos ter é a coesão por referência. O que é a coesão por referência? Existem palavras que têm função de fazer referência a outras. E essas palavras são os pronomes e os advérbios. Esses pronomes, essas palavras, elas servem para retomar, mais uma vez, para evitar que eu repita palavras no meu texto. O meu texto ele não pode, de maneira nenhuma, ter palavras repetidas. Por quê? Porque faz o meu texto ficar truncado, fica ele difícil de ler e o meu leitor, o meu interlocutor, ele não vai compreender o que eu estou escrevendo. Então, eu vou usar a substituição por pronomes. O pronome, o próprio nome já diz, pronome, aquele que substitui o nome. Então, eu vou ter aí a substituição pelos pronomes retos, que podem ser os pessoais ou os oblíquos. Eu, tu, lhe, me, se, ele, o, a. Então, esses são os pronomes retos. Os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse, meu, teu, seu, dele, nosso. Os pronomes demonstrativos, esse, este, aquele, são os pronomes demonstrativos, os indefinidos, algum, nenhum, tudo. Os pronomes relativos, o que, qual, o qual, onde. Esses são os pronomes relativos e os advérbios. Os advérbios de lugar, aqui, ali, lá. Esses elementos fazem a coesão por referência. Eles fazem retomada de outras palavras que já foi dita no seu texto, evitando assim a repetição daquele termo no seu parágrafo, no seu texto. Eu tenho também a coesão por substituição. O que vem a ser essa coesão? A coesão por substituição é quando eu utilizo um nome, quando eu substituo um nome, um verbo, um período ou um trecho por palavras que tenham um sentido parecido, que tenham um sentido próximo, evitando assim a repetição no texto. Quando eu substituo um nome por outro, eu tenho a relação, a coesão por substituição, ela pode ser feita por meio dos sinônimos ou dos hipônimos e hiperônimos. Falei japonês, certo? Vamos consertar agora. A substituição por sinônimos. O que vem a ser a substituição por sinônimo? A substituição por sinônimo é quando eu pego uma palavra que tem um sentido parecido. Por exemplo, os alunos haviam estudado bastante para avaliação. Para avaliação de matemática. O que eu posso... Eu preciso repetir a palavra avaliação. O que eu posso substituir? Eu não posso repetir, a avaliação estava difícil, por exemplo. Então, eu vou utilizar a substituição por sinônimo, uma palavra que seja sinônimo de avaliação. Prova. Então, os alunos haviam estudado bastante para avaliação de matemática. Sabiam o conteúdo, mas não era nada fácil. O professor, então, decidiu substituir a prova por um trabalho em grupo. Se eu precisar repetir, por exemplo, alunos, eu posso substituir por estudantes, certo? Então, isso é a substituição. Eu tenho palavras com um sentido parecido que vai costurar o meu texto sem que eu repita a mesma palavra. Isso é a substituição por sinônimo. A substituição por hipônimos e hiperônimos é basicamente a mesma coisa. O que vem a ser um hipônimo e um hiperônimo? Um hiperônimo é quando eu tenho uma palavra que substitui várias outras. Por exemplo, guardou os carrinhos, as bonecas, as bolas no baú. Carrinhos, bonecas e bolas eu posso substituir por uma única palavra, brinquedos, certo? Então, brinquedos é um hiperônimo de carrinhos, bonecas e bolas. E a relação contrária é o hipônimo. Se eu falo, por exemplo, a Polícia Militar Ambiental prendeu canários, os pássaros
foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental. Os pássaros, se eu destrincho essa palavra pássaros, colocando quais são os pássaros que foram presos, por exemplo, tucanos, canários, jandaias, todos eles são pássaros, certo? Então, quando eu comecei com a palavra pássaro é um hipônimo, quando eu quebro ela em vários outros nomes. Então, o hiperônimo, quando eu pego várias palavras e substituo por uma só, e hiponômios, quando eu pego uma palavra e substituo por várias, certo? Então, esses são elementos de coesão por substituição. É quando eu substituo uma palavra ou por sinônimos, ou por hipônimos ou hiperônimos. Todos esses recursos, eles servem para quê? Para que eu consiga compreender o meu texto, para que eu consiga interpretar o meu texto e para que eu consiga fazer com que o meu leitor faça a mesma coisa com o meu texto. Então, a coesão, ela vai servir para duas coisas. Primeiro, para que o seu leitor compreenda o que você está escrevendo e, em segundo lugar, para que você compreenda o que um outro escritor escreveu no texto. Para que a gente possa fazer uma boa interpretação de texto, a gente tem que saber que palavras retomam o que no texto. Qual o sentido das palavras, em que sentido essa palavra foi empregada no texto, certo? Então, esses são os elementos de coesão e essa é a importância disso para o leitor de um texto, para que a gente consiga interpretar e para que a gente consiga escrever um bom texto. Eu espero que essa aula tenha sido de ajuda para vocês. Agora a gente vai fazer algumas atividades relativas para poder fixar a matéria. Façam um bom trabalho e tenham um bom dia.